já convocou. Deus refúgio em Sião, beleza plena. Não se cale ante nós que Ele chamou. Deus refúgio em Sião, beleza plena. Não se cale ante nós que Ele chamou. O Filho do Homem virá, virá, na sua glória virá, virá, para julgar, virá, virá, todos os povos e reinará. Um bom dia para todos. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Mônica, Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, que é um exemplo, de fidelidade, de perseverança na oração. Diz a tradição que ela rezou junto com as suas lágrimas cerca de 20 anos pela conversão do seu filho Agostinho. E vejam que fruto essa bondade de Deus ao ouvir a oração dessa mãe confiante, fiel, perseverante em favor do seu filho. E a conversão de Santo Agostinho não foi só um bem para ele e também para sua mãe, mas um bem que ainda hoje nós podemos testemunhar e podemos usufruir. O grande doutor da igreja, com os seus ensinamentos, mas sobretudo com a sua experiência de vida, sua experiência de conversão, ele que reconhece a graça de Deus acima de tudo. Então, Santa Mônica, com a sua oração perseverante, jamais desesperada, mas confiante, alcançou de Deus esta graça. E como ela mesma vai dizer, foi uma das maiores, ou a maior graça que ela recebeu na sua vida foi ver o seu filho cristão, católico e também um servidor, um ministro, se tornou bispo da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, consolação dos que choram, que acolhestes misericordioso as lágrimas de Santa Mônica pela conversão de seu filho Agostinho, dai-nos, pela intercessão de ambos, chorar os nossos pecados e alcançar o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, o nosso texto do Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 24, do versículo 42 ao 51. E é bom considerar que esses dois capítulos, capítulo 24 e o capítulo 25, eles reúnem um discurso de Jesus, o ensinamento de Jesus, que geralmente é chamado o discurso escatológico. E esse discurso escatológico apresenta justamente a reflexão de Jesus, a chamada de atenção de Jesus sobre o fim, ou as últimas coisas. Por isso que nós vamos ouvir, já no início do Evangelho de hoje, Jesus fazendo esse apelo: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Então, geralmente, essa vinda do Senhor é chamada de parousia, essa vinda, essa visita do Senhor. Para nós, cristãos, católicos, nós acreditamos que esta vinda do Senhor, ela tem 3 momentos. Tanto que o tempo do advento nos ajuda a refletir, a mergulhar nesta verdade que nós cremos, da parousia, da vinda do Senhor. Então, de forma muito didática, no tempo do advento, nós celebramos, fazemos memória da primeira vinda, a vinda de Jesus, o seu nascimento, a encarnação do Verbo. Aí o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Também nós, em expectativa jubilosa até para a celebração do Natal, recordamos essa vinda definitiva do Senhor no fim dos tempos, Ele que vem para
entregar, né, esse reino, né, o reino que ele recebeu do seu pai, e todos aqueles que aderiram ao Evangelho, aderiram pela fé também a Jesus, então participarão plenamente deste reino. Mas o advento também nos chama a atenção para uma vinda permanente, né, a vinda hoje, né, e sobretudo quando nós reconhecemos essa presença de Jesus naqueles que são mais necessitados. O Evangelho de hoje, né, nos fala dessa vinda que o próprio Jesus diz que não se sabe nem o dia nem a hora, mas se sabe que vem. E aqui Jesus indica não apenas que acontecerá isso, mas também indica, ensina o jeito de se preparar para esse momento. Muitas vezes as pessoas ficam se perguntando quando será, como vai ser, quando vai acontecer. Nós cremos que vai acontecer e que esta vinda também já está acontecendo, né? Porque o Senhor não se ausentou. Até o Evangelho de São Mateus, que no início vai dizer que o filho da Virgem será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O último versículo do Evangelho de São Mateus é a palavra de Jesus que diz: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então é uma presença permanente. Porém, muitas vezes nós não percebemos, né? Nós até adormecemos nessa consciência que o Senhor está presente. Então é preciso, né, acordar essa nossa atitude de vigilância, de expectativa, né, porque o Senhor vem a nós constantemente. Então, como dizíamos, aqui a insistência não é Jesus dizer quando será e até mesmo descrever como será, mas Jesus diz que será, então virá. Agora, a insistência de Jesus, né, em todo o seu ensinamento, nesse trecho do Evangelho, é para o modo de nós vivermos, que será a maneira de nos prepararmos para esse momento. Então aqui Jesus fala do empregado fiel e prudente, né, que recebeu do seu Senhor uma missão e cumpre esta missão. Mas também ele fala, né, da possibilidade de um empregado que, com a desculpa de que o seu Senhor está demorando, então começa a fazer tudo aquilo que é errado. Então aqui é muito significativo esse acento que Jesus dá, né, a essas duas atitudes. O empregado que é fiel e, portanto, é feliz quando o Senhor volta, diz até que vai confiar a ele todos os seus bens, mas o empregado infiel, então, terá como consequência dessa sua infidelidade aquilo que se diz até de forma assim muito dura, né? Mas é a linguagem didática para que se assimile, né? Se alcance que as consequências elas são desastrosas. Então, mais do que ficarmos pensando quando será, como será, de que forma acontecerá, nós devemos viver como esses servos fiéis, prudentes, generosos, que servem, que realizam a sua missão e, portanto, não têm medo, né? Mesmo que não saibam qual é a hora, qual é o dia, mas estão se preparando. Uma comparação assim muito simples, né? Por exemplo, uma criança que está em casa, né, que a mãe saiu para resolver alguma coisa e essa criança fica em casa e a mãe não chega e ela começa a trelar, né, como a gente diz, né, a fazer coisas erradas e acha que não vai chegar e apronta, né, todo tipo de coisa, mas num determinado momento ela começa a tomar consciência que a mãe vai chegar. Mesmo que esteja demorando, a mãe vai chegar. E diante dessas trelas, né,
artimanhas, ela começa a ter medo. Né? Mas ela não vai ter medo porque a mãe vai chegar, ela vai ter medo por aquilo que ela fez, porque a mãe vai chegar de qualquer forma. Enquanto que a criança, né, que se comportou, que fez tudo direitinho, que fez até as suas tarefas da escola, ela não vê a hora, né, que a mãe chegue. Então ela está numa expectativa alegre, né, desejando que de fato a sua mãe retorne para casa. Né? Então será um grande momento de alegria. Então para nós também isso acontece. Quando nós, mesmo diante, né, das nossas dificuldades, fragilidades, misérias, pecados, mas estamos sempre buscando, né, realizar a missão que o Senhor nos confiou, sobretudo, né, nessa comparação, né, com o servo, né, aquele que faz da sua vida uma disponibilidade para ajuda, né, para ajuda dos outros. Então, à medida que vai passando a nossa vida, né, para aquele encontro definitivo com o Senhor, nós vamos enchendo o nosso coração de alegria. Por quê? Porque estamos nos encaminhando para um encontro feliz e pleno. Agora, se nós nos dispersamos, né, se nós assumimos atitudes, né, que vão de encontro a essa missão, né, se fazemos da nossa vida um estrago, né, então vamos já perdendo esta vida. E à medida que vamos tomando consciência, né, de que vai se aproximando o fim, porque a nossa vida tem um fim aqui na Terra, então pode ser que sejamos tomados de uma angústia, de um sofrimento, né, pela consciência de não ter realizado bem, né, com fidelidade. Não porque não podíamos, mas às vezes até por uma opção. Veja aqui que se diz, ele diz, meu Senhor está demorando. E aí começou a bater nos empregados, nos companheiros, a comer, a beber com os beijos e assim por diante, né? Então é alguém que muitas vezes não tem consciência que a sua vida tem um fim. E nós diríamos mais do que um fim, a vida também tem uma finalidade. Né? Às vezes se insiste muito o fim do mundo e tudo isso. Não, a gente tem que, como animados pela fé, a gente tem que saber qual é a finalidade da nossa vida, qual é a finalidade da nossa existência. Então o que é que nós devemos buscar? E isso vai dando, de fato, um significado novo às nossas atitudes, ao nosso comportamento, ao nosso relacionamento, sempre nesse processo constante e permanente de conversão, de mudança de vida, né? Jamais alguém pode cair na ilusão de que já está totalmente preparado. Não, está se preparando, está buscando. Confia na graça de Deus que neste tempo, nessa história que vivencia, seja um momento de uma boa preparação. E, portanto, não precisa ter aquele medo, aquela angústia, né, porque vai ser o encontro com o Senhor. Como dizíamos no início, hoje celebrando a festa de Santa Mônica, né, Santa Mônica não desistiu, né, diz que ela rezou cerca de 20 anos. Né, às vezes a gente reza um dia, já fica desanimado, né, quando não vê se realizar aquilo que nós estamos pedindo. Mas ela foi perseverante. Mas acham que esses 20 anos ficaram no vazio? Claro que não. A oração de Santa Mônica pelo filho foi trabalhando, né, no seu coração, no coração de mãe, a confiança, a fidelidade, a perseverança no caminho de Deus. E certamente esse foi o grande instrumento, né, de Deus para transformar o coração do seu filho Agostinho. É o grande exemplo da sua mãe, né, de oração, de penitência, também de caridade. Santa Mônica, ela se caracteriza justamente por isso, né, uma vida de oração, de caridade, de humildade, de confiança e perseverança. Então que pela intercessão de Santa Mônica, hoje também pedimos, né, por tantas mães que sofrem, que choram, né, e até mesmo se desesperam diante dos seus filhos desencaminhados, desgarrados, né, muitas vezes aí em situações tão perigosas, mas que elas se inspirem no exemplo de Santa Mônica e também sejam ajudadas pela intercessão de Santa Mônica. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.